Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar sequência aqui às nossas resoluções de algoritmos propostas, né? Hoje a gente vai apresentar resoluções aqui envolvendo estrutura de repetição, mais precisamente a função enquanto, né? E alguns exercícios de exemplo aqui que a gente vai estar resolvendo em conjunto. Então o primeiro deles aqui, o enunciado é o seguinte: criar um programa que leia um número. Esse número ele denominou o nome da variável como num, e depois leia no números inteiros e imprima o maior deles. Suponha que todos os números lidos serão positivos, ou seja, já parte do pressuposto que os números serão positivos. Observação: num determinará a quantidade de números lidos, ok? Aqui a gente tem as variáveis propostas para a resolução desse exercício, né? Eu atribuí aqui uma variável maior, ou seja, essa variável maior vai receber o maior número que for digitado. Aí nós teremos o i, que vai fazer o papel de contador no nosso laço, o n, que vai receber os números digitados pelos usuários, e o num, que vai ser esse parâmetro que a gente vai entrar para ver quantas vezes esse laço vai se repetir, né? Então, iniciamos aqui, vamos rodar, né? Vamos ver aqui com o funcionamento passo a passo. Declaramos as variáveis, né? Inicializamos também as variáveis, né? A gente vai ter que ir inicializando com o i recebendo o i maior, recebendo zero, considerando que o número é positivo. E aqui, na linha 10, a gente pede o valor de num, né? Ou seja, a quantidade de vezes que vai repetir. Então, vamos colocar aqui 4, para não ficar cansativo. I recebe 1, ok? E maior recebe 0. Então, enquanto o nosso contador i é menor igual ao num, que no caso foi inicializado com 4, né, entrou com 4 nesse valor, né, a gente vai para as seguintes condições. Peço ao usuário para digitar um novo número, então vamos digitar o número 10, ok? Se o valor digitado pelo usuário for maior que maior, então maior vai ser atualizado com o valor do número que o usuário digitou, que é o caso, então 10 é maior que 0. Então a gente pode observar aqui que 10 é o novo valor de maior. Atualizamos o novo valor de i, ok? Que passa a ser 2. Retornamos novamente ao laço. Então ele pede novamente para o usuário digitar um novo número. Então digitou o número 5. Aí esse teste 5 é maior, né? Que 10? Não, falso. Então ele não vai rodar. Atualiza o valor de i. Nosso i agora passa a valer 3. Né? No próximo vez, ele vai pedir o usuário novamente na linha 16, para digitar um novo número. Vamos colocar esse novo número. Vamos colocar aqui 18. Então, no teste lógico aqui do se 18 é maior que maior, o valor atual de maior é 10. Então, 18 é maior que 10. Verdadeiro. Então, ele vai atualizar com o novo valor. Então, passa a ser 18. Atualizamos o valor de i. Passa a ser 4, novamente rodamos e pedimos ao usuário um novo valor. Vamos colocar o valor 1. O teste vai dar falso, porque 1 não é maior que 18, que é o valor de maior. Atualizamos o valor de i, fim enquanto, e escrevemos para o usuário qual foi o maior número digitado. Ok? Então, o maior número é 18. O próximo exercício é relativamente simples, né? O enunciado é o seguinte: receber um número e verificar se está entre 100 e 200. Se estiver na faixa, imprimir. Você digitou um número entre 100 e 200. Se não estiver na faixa, imprimir. Você digitou um número que fora da faixa entre 100 e 200. O programa deverá ser finalizado quando o usuário digitar um número negativo. Ok? Vamos lá então. Bom, esse programa, apenas uma variável é suficiente. Essa variável eu denominei como n, né? Então vamos rodar o passo a passo aqui para a criação para a solução, né, desse problema apresentado. Então criei a variável n, inicializei ela com 1, né? E faço a condição aqui, a estrutura de repetição. Enquanto o n maior que 1, faça. Né? Só um teste para startar aqui o nosso laço. Digite um número.
e leia esse número. Então, vamos digitar um número aqui, 110, ok? Ele faz um teste aqui se o valor digitado pelo usuário é menor que 0. Porque se ele for negativo, o programa tem que ser finalizado. Como não é o caso, é falso esse teste, ele vai para o próximo teste. O número digitado está entre 100 e é menor que entre 100 e 200, ou seja, o n é maior ou igual a 100 e menor ou igual a 200, né? Verdadeiro, então a gente imprime. O número digitado está no intervalo. Próximo teste, a gente vai digitar um número fora do intervalo. Vamos colocar aqui 201, ok? Esse número é menor que 0? Não, não é, porque senão eu teria que interromper o programa. O próximo teste, na linha 20. N é maior ou igual a 100? Opa, é maior que 100. Porém, a gente tem aqui uma conjunção que fala que esse número também deve ser menor ou igual a 200. No caso, é 201. Então, isso aqui dá falso. Verdadeiro e falso com um E, a gente tem a saída como falso. Então, portanto, a gente escreve que esse número não está no intervalo entre 100 e 200. No próximo teste, vamos digitar um número negativo. Então, vamos digitar um número aqui, menos 2. Bom, menos 2 é menor que 0? Sim. Então, automaticamente, interrompa o nosso laço e sairemos desse laço. Fim de execução. Terceiro exemplo aqui. Esse é bom, hein? Escrever um algoritmo que leia... Gente, desculpa a cachorrada aí, tá? Escrever um algoritmo que leia o código do sexo, 1 para masculino e 2 para feminino, de uma população de N pessoas, e informe a quantidade de pessoas de cada sexo. O programa deverá calcular e exibir também qual a porcentagem de cada sexo. Ok? Então, o N aqui, pessoas, vai me determinar o limite superior do nosso laço, né? Até quando o nosso laço vai rodar. Então, vamos aqui para a solução proposta. Bom, eu declarei algumas variáveis aqui, que eu chamei de código sexo, N, né, para a quantidade de pessoas, e o contador, a quantidade de homens e a quantidade de mulheres. Essas quantidades eu defini como inteiro. Na linha 5, eu defini aqui a porcentagem de homens e a porcentagem de mulheres, definido como real. Okay? Inicializamos as variáveis e inicializei com 1, quantidade de homens com 0, quantidade de mulheres com 0 e as porcentagens zeradas. Na linha 18, solicito ao usuário a quantidade de pessoas, né? Tem até um erro aqui, tem um S a mais, mas vamos pedir aqui 3 pessoas para facilitar os nossos testes aqui. Bom, aí a gente tem um teste aqui de uma condição do enquanto. O I é menor ou igual a N, o nosso I inicializou com 1, e o nosso N 3. Então, isso aqui é verdadeiro, né? Então, ele vai para o próximo passo, para a próxima linha, que é a linha 22, solicitando ao usuário para digitar uma das opções, 1 para sexo masculino ou 2 para sexo feminino. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui 1, sexo masculino. Se o código do sexo é igual a 1, então a gente vai atualizar a quantidade de homens. Isso aqui foi verdadeiro, ok? Então, a quantidade de homens automaticamente vai mudar de 0 para 1. Atualizou lá o nosso contador, né? A quantidade de homens. Bom, vamos continuar aqui. Vamos para o próximo. Novamente, pede aqui o código do sexo. Vamos digitar aqui o valor 2. Né? Digitamos o valor 2 e fizemos o teste. Bom, código sexo não é igual a 2. Aí nós vamos para a próxima condição, que é, só um momento. Aqui então a gente entrou, né, com sexo na opção 2, feminino. Automaticamente esse teste dá falso, como eu havia dito, né? E atualizamos aqui, comparando código sexo se é igual a 2, a gente vai atualizar a quantidade de mulheres, né? A quantidade de mulheres recebe a quantidade de mulheres anterior, que era 0 mais 1, ou seja, vai atualizar para 1. Atualizamos o valor do I
e ainda continua sendo menor ou igual a N, a gente continua rodando nossos testes, né? E novamente ele pede o sexo. Vamos colocar aqui 2. Novamente ele faz o teste, 2, atualiza a quantidade de mulheres, passa a ser 2. Aqui na linha 30 a gente tem um teste, somente se ele digitou um valor diferente de 1 ou 2, vai dar como valor inválido. A gente poderia fazer uma condição aqui, até mesmo para corrigir esse valor, só aceitar quando o usuário efetivamente digitar valores entre 1 ou 2. Isso eu vou mostrar nos próximos vídeos, ok? Fim enquanto, que a gente sai da nossa estrutura. E aí calculamos a porcentagem da quantidade de homens, calculando a porcentagem, ok? Ele pegou a quantidade de homens, que foi 1, e dividiu por N, né? Que é 3. Então deu 33,3% ali. Retornou para a gente esses valores, a quantidade de homens e a porcentagem, ok? E atualizou a porcentagem da quantidade de mulheres dividido por N. 2 dividido por 3. 66,6%, ok? E retornou para o usuário essa quantidade, beleza?